Deus quer alguém forte também leal, que ame o bem e lute contra o mal. Uma boa tarde para os irmãos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fui convidado para palestrar sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E como o irmão falou, nós vamos aproveitar a ocasião e os acontecimentos recentes no Rio de Janeiro para destacar como Deus está chamando a atenção do seu povo. Primeiro eu gostaria de falar um pouco acerca da minha experiência. Eu nasci em Petrópolis, uma das 3 cidades que foram mais atingidas na região serrana do Rio de Janeiro. As outras 2 foram Teresópolis e Nova Friburgo. Na realidade, Petrópolis foi uma das cidades que menos foram atingidas das 3. Eu nasci em Petrópolis, num lar adventista. Com 6 anos de idade, fui para os Estados Unidos, onde eu passei a maioria da minha vida. Quando eu entrei na fase de adolescência, minha família se afastou da igreja e, consequentemente, eu também. Com 13 anos de idade, já estava bem longe de Deus, já não orava mais, já não mais frequentava a igreja, já não tinha mais interesse em assuntos religiosos. E eu comecei a me envolver com amizades erradas e comecei a me aprofundar nas drogas e outras práticas degradantes que me levaram no fundo do poço do pecado. E foi através do sofrimento e foi através das calamidades que Deus chamou a minha atenção. Graças a Deus e seu infinito amor, com a idade de 16 anos, eu comecei a sentir sede no meu coração por conhecê-lo novamente. As sementes que foram plantadas no meu coração quando eu era pequeno na igreja começaram a brotar. Eu comecei a sentir o vazio de uma vida de pecado e transgressão e rebelião contra Deus e sua vontade. Comecei a compreender que as fontes atrativas deste mundo não satisfazem a sede do coração do ser humano. Comecei a clamar no íntimo do meu coração por Deus em minha vida. E com 17 anos de idade, Deus começou a responder a minha oração. Foi através de ouvir uma palestra sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de um jovem adventista do 7º dia, no estado do Espírito Santo, numa ocasião em que estava visitando meu pai, ainda morando lá nos Estados Unidos. Meu pai morando no Brasil e minha mãe lá, e eu morava com ela nos Estados Unidos, mas estava visitando meu pai. E nessa ocasião, ainda mergulhado profundamente no poço do pecado, Deus me chamou a atenção. Estava passando por algumas crises na minha vida e ao ouvir alguém falando com poder e convicção, demonstrando que era um jovem feliz, cheio de propósito, cheio de razão para viver e demonstrando que a palavra de Deus não é apenas outro livro, mas é realmente a palavra inspirada do único Deus verdadeiro. Provando isso através dos estudos proféticos de Daniel e Apocalipse, Deus chamou a minha atenção. Daí por diante eu comecei a tomar os passos que resultaram na minha conversão e no meu batismo. Com 18 anos eu entrei numa faculdade para estudar teologia nos Estados Unidos, me preparar para o ministério. E hoje eu não estou diretamente no ministério da igreja, mas tenho dedicado a minha vida para servir ao Senhor e compartilhar a linda mensagem que Deus nos deu como igreja, a mensagem adventista do 7º dia. E nesta tarde eu teria a oportunidade de compartilhar com vocês
de forma bem resumida, os estudos que têm trazido reavivamento e reforma na minha vida. Espero que através do meu testemunho, através desse estudo, algum jovem aqui possa ser também convidado a colocar a vida no altar para Cristo. Nós estamos hoje vivendo numa época dentro da nossa igreja onde apelos fervorosos por reavivamento e reforma estão sendo feitos do mais alto nível da liderança da nossa igreja, começando com o nosso presidente da Associação Geral, o pastor Ted Wilson. Louvado seja Deus por isso. A igreja está precisando de ser reavivada. Ela precisa de ser reformada. Precisamos ver novamente em nosso meio o avivamento da piedade primitiva. Porque hoje muitos jovens estão se afastando porque só estão vendo o formalismo seco que substituiu a verdadeira espiritualidade. E ao olhar para o passado, nós vemos que o que causou reavivamento e reforma dentro da igreja não foi novas técnicas de evangelismo ou crescimento de igreja, novos estilos de adoração que poderiam atrair os jovens com métodos mundanos de entretenimento. Se vocês analisarem os movimentos de reavivamento e reforma dentro da igreja no passado, vocês perceberão que a razão pela qual o reavivamento e a reforma ocorreram foi o estudo profundo da palavra de Deus, a descoberta da verdade presente, uma compreensão genuína das profecias. A igreja nos dias de Jeremias estava precisando ser reavivada, ela estava morta no formalismo seco. E Josias, rei de Judá, descobriu a lei de Moisés. E a leitura e o estudo da palavra de Deus naquela geração trouxe uma reforma e um reavivamento dentro da igreja. Também no dia do Pentecoste, nós vemos um reavivamento e uma reforma. Em Lucas 24, a palavra de Deus fala acerca de 2 discípulos que estavam a caminho numa estrada para Emaús. E eles tiveram um encontro com Cristo. E a Bíblia fala que Jesus começou por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Sabe o que diz a Bíblia acerca da experiência desses 2 homens? Lucas 24:32 diz: eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele falava conosco, abrindo as Escrituras? Irmãos, nós precisamos ter novamente os nossos corações ardendo. E o que vai trazer isso não é métodos pentecostais de adoração, novos estilos de crescimento e técnicas de evangelismo, mas voltarmos às nossas raízes. Amém. O que trouxe a reforma protestante, aquele reavivamento que varreu toda a Europa no século 17, 18 e 19, foi quando homens de Deus como Martinho Lutero, João Zwingli, João Hus, João Calvino e outros começaram a compreender
a palavra de Deus, começaram a estudar e encontraram sua identidade. Como que a nossa igreja veio a existir? Foi quando jovens, no início do século XIX, no movimento chamado Movimento Milerita, começaram a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse e entenderam que a religião não é apenas um formalismo seco, mas que existe um Deus verdadeiro nos céus que fala, que se relaciona, que é uma presença viva na vida dos seus filhos. A nossa igreja, ela nasceu por causa dos estudos da profecia. E hoje ela está morrendo, não porque nós não estamos com suficientes técnicas e métodos e novas ideias de como fazer a igreja crescer e reavivar. Ela está vazia, espiritualmente falando, e morta, porque nós perdemos nossa identidade como povo. Nós éramos considerados um tempo atrás como o povo da palavra, o povo do livro, um povo que conhecia o seu destino, conhecia a sua razão de existir como igreja. E nesta tarde eu gostaria de falar um pouco, usando os temas proféticos de Daniel e Apocalipse, para falar a vocês acerca da nossa identidade como igreja. E gostaria de falar especialmente aos jovens, porque sou jovem e vejo que há um ataque intenso de Satanás dentro da nossa igreja contra os jovens adventistas do sétimo dia. Satanás não quer que nós compreendamos o chamado elevado que Deus tem para as nossas vidas. Ele quer que nós nos conformemos com o mundanismo. Ele quer que nós nos tornemos como qualquer outro jovem, de qualquer outro grupo da nossa sociedade degenerada. Nós, como adventistas do sétimo dia, jovens, somos chamados para ser em nossa geração aquilo que Daniel foi em sua geração. E quando isso acontecer, então podemos esperar os últimos acontecimentos, os últimos sinais que precisam desenrolar para que Jesus volte, desencadear. Então, nesta tarde, eu gostaria de convidar os irmãos a prestarem atenção, e eu sei que a programação está um pouco longa, mas eu acredito que Deus tem uma mensagem especial para nós. Amém. Neste momento, eu gostaria de convidar nosso irmão de volta, e nós vamos dar continuidade à programação, e em breve nós vamos iniciar o nosso tema desta tarde. Irmãos, os livros de Daniel e Apocalipse nos revelam duas coisas. Eles nos mostram onde nós estamos e o que nós devemos ser. Meu objetivo nesta tarde não é apenas mostrar para os irmãos que nós estamos no fim. Inclusive, eu imagino que nós entendemos isso. Somos adventistas do sétimo dia. Somos um povo que aguarda a breve volta de Jesus. Nós sabemos que os sinais mostram que estamos bem pertinho do término da história do planeta Terra. Mas os objetivos dos livros proféticos de Daniel e Apocalipse não são apenas para mostrar que nós estamos no fim.
não é para criar uma excitação e para deixar o povo com medo dos eventos vindouros, mas principalmente eles motivam as pessoas a buscarem ser aquilo que Deus espera deles. O livro de Daniel tem duas sessões. Ele tem a sessão profética e ele também tem a sessão histórica. Nós conhecemos, imagino todos aqui, as profecias do livro de Daniel. Daniel capítulo 2, a estátua do sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 7, a visão dos 4 animais, do chifre pequeno e do juízo investigativo. Daniel capítulos 8 e 9, as profecias do carneiro e do bode, do chifre pequeno e das 2.300 tardes e manhãs. E Daniel capítulo 11 e 12, nós temos ali o rei do norte e o rei do sul. Nós temos 4 profecias no livro de Daniel: a profecia de Daniel 2, a profecia de Daniel 7, a profecia de Daniel 8 e 9 e a profecia de Daniel 11 e 12. Essas 4 profecias falam a mesma coisa. Elas nos revelam que surgiriam 4 impérios ou reinos mundiais: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma pagã. E que depois do surgimento de Roma pagã, surgiria outro poder, que seria um poder perseguidor do povo de Deus, o papado. E depois do surgimento deste poder, haveria um juízo. E depois do juízo, Jesus voltaria para estabelecer o seu reino. E ao analisar essas 4 profecias, nós podemos ver que nós estamos bem no final. Porque Babilônia já surgiu e já caiu. Medopérsia também. Grécia, Roma pagã e Roma papal. Então nós sabemos que nós estamos no fim. Mas o livro de Daniel não tem somente profecias. O livro de Daniel também tem histórias. E eu queria sugerir para os irmãos que as histórias do livro de Daniel são histórias proféticas. Nós temos Daniel capítulo 1, por exemplo, e a história de Daniel e seus companheiros, quando jovens, sendo levados para a Babilônia e sendo tentados a comprometerem sua fé diante da pressão social. Nós temos Daniel capítulo 3, outra história, de quando Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro e exigiu que todos adorassem aquela imagem, e qualquer que não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Daniel capítulo 4, nós temos a história da conversão do rei da nação mais poderosa do mundo da época. Daniel capítulo 5, nós temos a história da queda de Babilônia. Daniel capítulo 6, nós temos a história de Daniel na cova dos leões. E algumas pessoas acreditam que as histórias do livro de Daniel estão lá para serem contadas para as crianças, para elas irem dormir. Mas o que nos interessa são as profecias de Daniel.
Mas nesta tarde eu queria sugerir para os irmãos que as histórias de Daniel são extremamente relevantes para nós nesses últimos dias, porque os capítulos históricos do livro de Daniel nos revelam aquilo que o povo de Deus precisa ser para subsistir a prova final. Daniel capítulo 1. Quando Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a comida da mesa de Nabucodonosor, através dessa história, Deus está revelando para a sua igreja nos últimos dias que somente aqueles que levam sério a mensagem de saúde poderão subsistir quando Babilônia espiritual invadir Jerusalém espiritual, que é a igreja. Daniel capítulo 1 não é apenas uma história, é uma profecia. Daniel e seus companheiros foram fiéis no pequeno, numa prova mínima, comer ou não comer aquilo que era contra o que aprenderam em seus lares. Será que Deus se importa com o meu regime alimentar? Será que Deus é tão particular que Ele esperaria de mim fidelidade até no que diz respeito à minha alimentação? Daniel capítulo 1 revela que somente os jovens que foram fiéis a Deus, com a bússola ao polo, foram capazes de mais tarde passarem na prova grande. Em Daniel capítulo 3 nós vemos que o povo de Deus, representado por 3 jovens, Anania, Misael e Azarias, passaram pela mais terrível prova imaginável. Eles tiveram que escolher entre fidelidade a Deus e perder a própria vida, ou transgredirem para salvar a vida. Daniel capítulo 3 é uma história, mas essa história nos revela o que a igreja de Deus enfrentará antes da vinda de Cristo. Um decreto de morte, uma lei que estará em conflito com a lei de Deus, uma decisão, uma fornalha de fogo, uma intervenção miraculosa da parte de Deus. Eu acho interessante que os jovens que foram fiéis em Daniel capítulo 1, no que diz respeito ao apetite, foram fiéis em Daniel capítulo 3, quando veio o decreto de morte. Uma grande lição para o povo de Deus hoje. Quantos estão pisando por terra os conselhos de Deus, achando que esses detalhes pequenos não têm nada a ver com a nossa salvação? Mas Jesus disse: aquele que é fiel no pequeno, no mínimo, será fiel no muito. E aquele que não é fiel no pequeno, será infiel no grande. Daniel capítulo 4. A conversão de Nabucodonosor. Este capítulo nos revela que nos últimos dias, reis, presidentes e governadores, ao terem contato
com aqueles que são fiéis dentro da igreja de Deus, passarão por uma experiência de conversão. Amém. Deus é capaz de elevar os seus filhos a posições de importância a fim de alcançar o coração de homens que jamais seriam alcançados de outra forma. Daniel foi fiel a Deus, e sua fidelidade, sua consagração, sua postura intransigente fez com que Deus pudesse contar com ele para ser um instrumento na conversão de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5, nós temos a história da queda de Babilônia. No momento em que todos estavam em festa, celebrando, vivendo como se tudo ia continuar em paz e segurança por toda a eternidade, de repente uma mão misteriosa começou a escrever numa parede a sentença final para a Babilônia. Ninguém podia interpretar o escrito a não ser um homem. Esse homem, Daniel. Aquela mensagem dizia: caiu a grande Babilônia. E Deus tem a mesma mensagem hoje. Enquanto muitos estão proclamando paz e segurança, Deus quer chamar a atenção do mundo a realidade que Babilônia espiritual caiu. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Somente Daniel pôde interpretar aquele escrito misterioso. Assim também hoje, somente aqueles que estão com as mentes claras por viver a mensagem da temperança, somente aqueles que estão vivendo em harmonia com a luz que Deus já deu, assim como Daniel, somente esses poderão interpretar as mensagens proféticas que Deus tem para proclamar para o mundo nos últimos dias. Daniel foi o único que pôde interpretar para Belsazar aquela linguagem misteriosa escrita na parede. Os adventistas do sétimo dia, fiéis, são os únicos que têm respostas para aqueles que estão confusos ao testemunharem as calamidades como as que ocorreram na região serrana do Rio de Janeiro nas últimas 2 semanas. Irmãos, nós temos a mensagem do conflito cósmico. É a única mensagem bíblica que poderá responder a pergunta misteriosa: por que Deus permitiria tais calamidades? Se Ele é um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, por que o terremoto no Haiti? Por que o tsunami? Por que o furacão em Nova Orleans? Por que guerras no Oriente Médio? Por que injustiça? Por que doenças e fome? Por que a miséria e o sofrimento?
Deus está chamando a atenção do mundo. Caiu a grande Babilônia. E só existe uma igreja na face da terra que poderá interpretar, que poderá trazer uma resposta fundamentada na palavra de Deus para satisfazer as indagações das mentes que estão cheias de temor e confusão ao testemunharem as calamidades que Deus está permitindo. Daniel capítulo 6, uma lei que proíbe a adoração do Deus verdadeiro e uma ameaça. Daniel prefere morrer, enfrentar a cova dos leões, do que esconder a sua fé. Em vez de fechar as janelas e ocultar a sua postura de adoração ao Deus verdadeiro, ele continua com as janelas abertas, dizendo para todo o reino que existe um Deus nos céus que pode livrar até dos leões. Através de Daniel e sua fidelidade, toda a terra foi iluminada com a glória de Deus. O objetivo de Deus é atrair a atenção do mundo a um pequeno povo, não precisa ser muito grande, que está guardando os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Através desse povo, ele tem um objetivo de reivindicar o seu caráter diante do universo e revelar que as acusações feitas contra ele por Satanás foram falsas. Satanás acusou Deus de um governo arbitrário, de uma lei injusta e de um sistema de um ditador que não visa o bem-estar de suas criaturas. E Deus sempre teve na terra uma igreja, através da qual ele intencionou provar que as acusações de Satanás contra ele foram falsas. O objetivo de Deus é chamar a atenção do mundo inteiro à sua igreja. Nos dias de Daniel e os seus companheiros, a igreja, que era o reino de Judá, não estava em condições de cumprir o propósito de Deus. Se Deus derramasse as suas bênçãos e destacasse aquele povo diante das nações, teria sido uma vergonha e um opróbrio para o seu nome. Então Deus viu que não poderia cumprir o seu propósito da forma que ele idealizou. Então ele permitiu que Babilônia entrasse e invadisse Judá, Jerusalém. O templo foi destruído. Os utensílios da casa do Senhor foram levados para a Babilônia. E a aparência humana indicava que Satanás estava vencendo. Mas Deus, através de 4 jovens, reverteu todo o quadro. A lei que Satanás
inspirou Nabucodonosor e depois Dário a estabelecer para exterminar todos os fiéis, foi no final usada por Deus para cumprir o propósito que ele não pôde cumprir através da igreja como um todo. Em Daniel capítulo 3, a Bíblia fala que depois que Deus interveio miraculosamente para livrar os 3 hebreus da fornalha do fogo, o mundo inteiro ficou sabendo daquela intervenção, e a glória de Deus encheu a terra. O objetivo de Deus é trazer a atenção do mundo inteiro aos seus fiéis, para que o seu nome seja honrado e glorificado. O objetivo de Deus hoje é o mesmo. Através da sua igreja, Ele quer iluminar a terra com a sua glória. Mas se Ele derramasse o seu Espírito hoje sobre a igreja, no estado em que ela se encontra, seria mais vergonha do que glória para o nome de Deus. Então Ele continua esperando. O que Deus quer fazer é soltar os 4 ventos. Quando nós vemos os terremotos, a fome, as guerras, as calamidades, desastres naturais, nós vemos que Deus está ansioso para soltar os ventos. Mas Ele não pode soltar os ventos. Sabem por que Deus não pode soltar os ventos? Porque Deus vê que sua igreja não está preparada para enfrentar a crise que Daniel e os seus companheiros enfrentaram. A atenção do mundo inteiro será atraída para aquele pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas hoje não é possível Deus realizar o seu propósito. Estamos atrasados, estamos vagueando no deserto. Israel, quando saiu do Egito, era para ter entrado na terra prometida logo. A distância não era de 40 anos. Mas pela sua conduta de rebelião e incredulidade, passou 40 anos vagueando, e o propósito de Deus foi impedido. Estamos aqui no ano 2011. Eu quero sugerir para os irmãos que Jesus não está esperando que sua igreja atinja o número de 20 milhões, ou 30 milhões, ou 50 milhões, ou 100 milhões. Se nos dias de Daniel e os seus companheiros, através de 4 jovens, Deus foi capaz de iluminar a terra com a sua glória, se nos dias dos apóstolos, com 12 homens iletrados e 120 discípulos, em uma só geração, o mundo inteiro ouviu o Evangelho de Cristo, nós podemos ver que não é um exército grande que Deus precisa para ter a sua obra. Ele precisa de um preparado. Como saber se esse povo está preparado? A prova de Daniel 1, fidelidade nas coisas revelam o que seremos quando vier a prova final. Se hoje, no momento de paz, estamos andando com os homens e nos fatigamos, o que faremos quando vierem os cavaleiros? Se hoje, no período de paz, estamos pisando por terra,
os conselhos que dá através da Bíblia e do Espírito acerca da educação, do vestuário, da alimentação, da música, do entretenimento, da mordomia. O que faremos quando vier o decreto de morte? Se hoje não obedecemos, quando nossa vida não está em risco, o que faríamos diante de um decreto onde teríamos que enfrentar a fornalha de fogo se fôssemos escolher obedecer a Deus? Não devemos admirar que Jesus continua esperando. Não esperamos por Ele, Ele espera por nós. Quando a seara da terra estiver madura, então Ele virá com a foice em sua mão e uma coroa em sua cabeça para cegar, para colher. O livro de Daniel nos revela que nós estamos no final. O livro de Daniel nos revela que o final ainda não veio, porque o povo de Deus não está preparado. A sua igreja não tem pessoas que desenvolveram o mesmo caráter que Daniel e seus companheiros desenvolveram. O desenvolvimento do caráter, irmãos, não é uma obra que acontece por acaso. É através de uma escolha diária de morrer para o eu e consagrar tudo a Deus. A honra de Cristo e a reivindicação de seu caráter diante do universo depende da fidelidade de seu povo aqui na terra. Abraão fracassou várias vezes. Deus havia o escolhido para ser o seu representante na terra. Não havia outra pessoa mais qualificada para ser o seu agente, o homem através do qual Deus estabeleceria um reino. Mas ele mentiu para Faraó com medo de perder a sua vida no Egito. Ele duvidou da promessa de Deus, caiu no adultério com Agar, revelou incredulidade e impaciência. Que vergonha para o nome de Deus diante do universo. Mas Abraão perseverou e alcançou a experiência que Deus queria que ele alcançasse. Abraão chegou um momento em sua experiência em que podia ser provado e assim revelar para o universo que é possível obedecer a Deus sob as mais terríveis circunstâncias. Deus chamou Abraão para colocar o seu filho no altar. A Bíblia fala que Deus fez isso para provar Abraão. Para que provar? Deus não sabe tudo? Deus não conhece todas as coisas? Não é Deus um Deus onisciente? Para que provar? Não era para Deus, era para o universo. O universo testemunhou o fracasso de Abraão. Abraão caiu e levantou, e depois caiu de novo e levantou novamente. E ficou aquela dúvida: será que é possível realmente o homem caído voltar a ser leal a Deus? E Deus falou: é possível. Eu vou revelar
através do meu servo Abraão, eu vou demonstrar para os seres não caídos do vasto universo que é possível ser leal a Deus, mesmo sob as mais terríveis condições. Deus falou para Abraão: Abraão, toma Isaque. O que era Isaque para Abraão, irmãos? Era a coisa mais preciosa neste mundo. Não era a sua casa, nem a sua própria esposa. Os que são pais aqui devem entender, talvez pelo menos de forma limitada, o que deveria ter sido para Abraão ter que tomar o seu filho, a agonia que ele deve ter sentido. Mas Abraão, embora não compreendesse o porquê, entendeu que Deus estava chamando, que Deus estava reclamando, e Abraão colocou o seu filho no altar. Quando Abraão colocou o seu filho no altar, o mundo inteiro, o universo, espectador, seres não caídos estavam olhando. Mistério espantoso, cena extraordinária. Será que ele vai até o fim? Quando Abraão levanta a sua mão direita para sacrificar o seu filho, vem o anjo para segurar a sua mão. E o que disse o anjo? Agora eu sei. Agora eu sei que tu temes a Deus. Irmãos, antes de Jesus voltar, essa mesma declaração será feita. Deus apontará para o seu povo e dirá: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas o universo precisa ver. Deus soltará os quatro ventos, desencadeará os últimos eventos. O povo de Deus passará por um tempo de angústia. Esse tempo de angústia revelará que é possível não somente um indivíduo, como foi no caso de Abraão, mas uma geração inteira de filhos e filhas obedecerem a Deus perfeitamente sob as mais terríveis condições. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como os seus. Glória a Deus. Deus não está esperando em mais terremotos. Deus não está esperando em mais guerras, mais furacões, tornados, enchentes, fomes e doenças. Deus está esperando em um povo que possa representá-lo corretamente. Deus está esperando numa geração de filhos e filhas que, como Jó, sob a mais probante prova e tribulação, não amaldiçoará o nome de Deus, não pecará com os lábios. Deus está esperando num povo para que os quatro ventos sejam soltos e o seu nome seja glorificado e honrado. Irmãos, nesta tarde
eu podia falar sobre sinais, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo não é trazer para vocês uma mensagem sensacionalista que vai despertar sentimentos de medo e impulsioná-los a ter um reavivamento momentâneo. Mas o meu desejo é inspirá-los com a ideia de que vale a pena consagrar tudo a Deus, que o seu governo é um governo justo, que sua administração é uma administração sábia, que nós podemos confiar nossas vidas inteiramente em suas mãos. Quando Deus tiver um povo com essa confiança, então chegará ao fim. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Glória a Deus. Vamos agora cantar o hino 317.